Na primeira década do século XIX, o poder militar na França estava no auge. Os exércitos da Austrália e da Prússia haviam sido derrotados. Napoleão Bonaparte tinha estabelecido um equilíbrio momentâneo com a Rússia e praticamente todo o Mediterrâneo estava sob influência do domínio direto do Império Francês. O bloqueio continental, decretado em 21 de novembro de 1806, fechou a maioria dos portos europeus ao comércio com a Inglaterra, adversária da França. A Espanha buscava resistir ao domínio francês. Portugal, no entanto, não tinha condições de seguir uma política independente. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that is sight to see. Em 1807, a França e a Inglaterra aumentaram as pressões sobre Portugal. A França e a Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau, que previa a divisão do território português entre os dois países. Já a Inglaterra assinou uma forte armada perto de Lisboa e pressionou para que Portugal tomasse uma decisão. Portugal, no entanto, tinha ainda um triunfo: o Brasil. Aos olhos da metrópole, as terras americanas continuavam a ser um conjunto de riquezas considerável, sobretudo em um momento de grande dificuldade como o que o Império Português atravessava. A decisão de aliar-se à Inglaterra e transferir a família real portuguesa para o Brasil foi tomada em novembro de 1807 pelo gabinete do príncipe regente Dom João. A intenção era evitar que a coroa portuguesa fosse tomada por Napoleão e garantir com a proteção militar britânica que o Império Português preservasse ao menos o Brasil. No dia 26 de novembro, a corte e seu séquito embarcaram em navios ancorados no rio Tejo. Já se sabia que a Espanha tinha aberto a fronteira para a França, que estava em território português e estavam indo para Lisboa. No dia 29, sob escolta britânica, o navio partiu para o Brasil. No dia seguinte, os franceses entraram em Lisboa. No Atlântico, a esquadra se dividiu. Uma parte, incluindo o navio onde estava a rainha Dona Maria I, chegou ao Rio de Janeiro em 17 de janeiro de 1808. A outra parte, que incluía a embarcação em que estava o príncipe Dom João, parou primeiro em Salvador, em 24 daquele mês, e reuniu-se às demais embarcações somente em 7 de março. O Rio de Janeiro tornou-se então a sede do Império Português. Enquanto a guerra devastava a Europa, Portugal era defendido pela Inglaterra. Dessa forma, a corte continuava segurando a América e o Império continuava unido. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João após sua chegada ao Brasil foi criar o Decreto de 28 de janeiro de 1808, assinado ainda em Salvador, que determinava a abertura dos portos do Brasil ao comércio com outras nações além de Portugal. Nesse mesmo ano, porém, o príncipe regente limitou a abertura aos portos de Belém, Salvador, São Luís, Rio de Janeiro e Recife, e manteve o monopólio português entre os portos da colônia no chamado comércio de cabotagem. Em 1810, as negociações entre a Inglaterra e a coroa portuguesa culminaram no Tratado de Navegação e Comércio, que garantia a exclusividade britânica sobre o comércio com o Império Português. O acordo era altamente favorável à Inglaterra, pois garantia aos produtos ingleses taxas alfandegárias bem menores do que a dos produtos portugueses. Além disso, os portugueses também deixaram de intermediar as transações comerciais entre a colônia e a Europa. Essa situação favoreceu os comerciantes locais, que passaram a negociar diretamente com os ingleses. Para muitos historiadores, a abertura dos portos foi o primeiro passo rumo à emancipação do Brasil. No plano interno, com todas essas mudanças, o Brasil deixava de ser, na prática, uma colônia. Não era mais possível manter o mesmo status de América Portuguesa, já que ela se tornara a sede da corte. Além disso, a abertura dos portos e os tratados comerciais com os ingleses liquidavam o regime do exclusivo colonial, que durante tanto tempo havia se tornado uma base de sustentação do domínio português. No plano externo, após a derrota definitiva de Napoleão na Inglaterra em 1815, Dom João e sua corte permaneceram no Brasil, o que levou muitos de seus súditos europeus a se perguntar se o motivo que levou à mudança da sede em 1807 não existia mais, por que a corte permanecia no Brasil. Os portugueses passaram a exigir então a volta do monarca, o restabelecimento do exclusivo colonial e o retorno de seus privilégios. No entanto, alguns dos ministros de Dom João argumentavam que o Brasil já havia se tornado mais importante do que Portugal e que a independência das colônias espanholas na América ameaçava a unidade territorial portuguesa no continente americano, sendo necessária a permanência da corte no
Brasil. Para resolver a questão, em dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido, legitimando o Rio de Janeiro como sede da monarquia portuguesa. Criou-se assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima.